Então, assim, gente, a gente tem falado bastante sobre a imunidade, porque na verdade é isso mesmo, né? O vírus é uma fração de um RNA, não é nenhum, ele nem tem vida própria, nem vive fora do ser humano, né? Mas quando ele consegue passar pela primeira barreira, que é a mucosa, tanto a mucosa da boca quanto do nariz, especialmente a mucosa do nariz, que tem uma relação imediata com o nosso aparelho respiratório, mas o problema todo fica na primeira defesa. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que fazer é manter o nosso sistema imunológico em ordem e manter limpo, né, nariz e boca, com Oxyflower para ajudar a complementar, que vai modular a energia. Lembrem que a gente está sempre trabalhando com os florais pela energia, harmonização e modulação da energia. Então, primeira coisa, lavar as narinas com soro fisiológico e Oxyflower, enxaguar a boca com Oxyflower, escovar dentes pelo menos de manhã e de noite e limpar também a língua, porque existe um biofilme na nossa boca, tanto na língua quanto nas gengivas. Quando a gente escova os dentes com Oxyflower, acaba harmonizando a energia ali e o biofilme da gengiva se resolve. Tanto que a gente tem aí os trabalhos feitos na USP mostrando que diminui cárie, que clareia dentes. Mas na língua, ninguém fez ainda o trabalho, mas a gente sabe que a língua também tem biofilme e mantém ali uma colônia, né, de vírus, bactéria, etc. E que algumas devem fazer parte mesmo, mas outras estão ali de alegres e a gente não deveria deixá-las. Então, quando a gente passa a escova de dente com Oxyflower na língua, ou simplesmente com o dedo passa na língua o Oxyflower, a gente modula a energia da pessoa e ajuda nesse biofilme. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa, o que mais resgata a nossa imunidade é o corretor enérgico. Então, isso eu estou dando aqui dicas para que a gente use o tempo todo e a gente possa ajudar as pessoas, né? Eu até recentemente mandei no grupo dos representantes uma declaração de um médico que fez a jornada com a gente, a primeira jornada. Ele é do interior da Bahia, ele nunca tinha nem ouvido falar de florais. Ele fez a primeira jornada e se apaixonou pelos florais e ele é linha de frente, ele trabalha dentro do hospital. E ele mandou através, foi assim, ó, um monte de, até chegar a mim, né? Ele mandou um áudio agradecendo, porque ele conseguiu 12 casos, é uma cidade pequena no interior da Bahia, 12 casos de pacientes internados com Covid, não precisaram fazer ir para UTI, e deram alta maravilhosamente bem e super rápido, mais do que o esperado. E ele tem certeza que o uso dos florais ajudou nessa harmonização da energia dessas pessoas, fazendo com que eles tivessem essa condição. Porque o que a gente faz com os florais é isso, né? Aumenta a capacidade de resposta do organismo. E o corretor enérgico faz isso em relação à imunidade e à energia vital. Vocês têm sempre que lembrar disso, porque para você conseguir retirar a pessoa de uma situação difícil, precisa de energia vital. Então, eu vejo o corretor enérgico como indispensável nesse caso. Aí, então, a gente viu, então, limpou as narinas, limpou a boca, usou o corretor enérgico como prevenção, entre aspas, não é uma indicação terapêutica, mas é uma forma de você manter em alta a tua imunidade. Então, se não está com nenhum sintoma, não está com nada, a gente vai usar 2 vezes ao dia o corretor enérgico, de manhã e antes do jantar. Agora, se já está com alguma coisa, ou sintoma, ou queixa, ou uma suspeita, ou até uma certeza, a gente vai fazer o quê? Vai usar mais vezes ao dia, sempre de dia, tá? Mas vai usar o corretor enérgico 3, 4 vezes ao dia, que é para ampliar essa energia vital. Então, isso vai fazer, então, a minha proposta é quando acorda, na hora do almoço,
mais ou menos 2 horas da tarde e mais ou menos umas 5, 6 horas da tarde. Corretor enérgico, gota ou gel, tanto faz, tá? Se a pessoa estiver disposta a usar o sistema Plus que a gente tem feito, bota tudo na água e vai bebendo, é o mais prático. Mas se quiser usar o gel, por exemplo, eu adoro o gel, então tenho trocentos que eu uso em gel. Então, pode ser o gel. Bom, terceiro, uma coisa fundamental, tá? Fundamental é o cobre. O cobre ion quântico, que não é um floral, ele é um oligoterápico, mas é um mineral que numa dose milesimal faz uma espécie de peteleco, como eu digo, né? Ele dá um tchan, assim, em todas as ações enzimáticas, em todas as reações do nosso corpo que tem a ver com cobre. E para a imunidade, cobre é importante. O segundo mineral importante é o zinco, né? Tanto se fala aqui no zinco. E o zinco íon quântico, que também é muito indicado, é muito legal a gente poder nutrir com esse zinco especial que é o oligoterápico. Então, a gente vai ter cobre e zinco, tá bom? Depois a gente vai nutrir com ponderal também, e o magnésio ponderal do Mark Catal é fundamental aqui. Mas eu estou falando primeiro dos informacionais, tá? Então, a gente falou, vamos lá, Oxyflower, corretor enérgico, cobre e zinco. Aí, até aqui, tá? Eu estou imaginando uma pessoa bem, tá? Que vai fazer isso 2, 3 vezes ao dia. Aí nós podemos pensar, primeiro, Respirium é o que vai modular a energia do aparelho respiratório. Então, é o primeiro aparelho que vai ser invadido pelos o vírus quando a gente está em contato. Então, se fortalecer o aparelho respiratório, vai ajudar muito. Então, o Respirium vai estar também no momento que a pessoa já está contaminada ou está com uma suspeita eu acho que o Respirium já tem que entrar. E junto com o Respirium, o Respiflan. O Respiflan, ele faz uma resposta, né, energética, epigenética, em cima justamente dessa parte de, vamos dizer que é como se fosse um aumento da capacidade de defesa para vírus especialmente, tá? Então, vamos deixar desse lado que é mais fácil entender. Então, é como se aumentasse a energia para que as defesas virais viessem mais fortes. Então, aumentasse a resolutividade das defesas virais do próprio organismo, fisiológicas, certo? Então, o Respiflan, só que assim, a minha visão do Respiflan, apesar de que não fui eu que desenvolvi o Respiflan, foi o José Irineu, a minha visão do Respiflan é assim, ó, já está com o vírus, aí a gente vai usar o Respiflan. Daria para usar ele como uma prevenção? Até acredito que sim, mas dentro dessa minha proposta, eu acredito que no momento que a pessoa sente que tem alguma coisa, que pode ser qualquer vírus, aqui a gente não está falando só do coronavírus, a gente está falando do H1N1, que mata até mais, né? Agora é que está todo mundo morrendo ao mesmo tempo, por isso que o pessoal está doido com a pandemia. Mas se você considerar o número de mortos por H1N1, por exemplo, no ano passado, quase que já, né, quase que é mais. Ou outras gripes, né, outros vírus, se você pegar viroses em geral, né? Então, uma coisa importante é entender que a gente tem que se defender do vírus, mantendo o nosso organismo bem nutrido e com uma informação da parte dessa parte imunológica, certo? Isso vale para todas essas questões, né? Eu recentemente soube da morte da mãe até de uma ex-aluna minha lá do começo de 2012, que morreu de H1N1 no meio dos Covid. Mas assim, uma senhora idosa com um estágio já quase terminal de câncer, não morreu do câncer e nem do Covid. Ela pegou H1N1, que é outro vírus que está aí de alegre.
Então, você veja que pode estar acontecendo outras viroses, né? Ficou todo mundo focando só no Covid por causa da, eu sei lá, da TV, eu acho que fica só falando nisso. Mas olha só, então veja bem, tudo isso que eu estou falando vale para imunidade geral, viral em geral, tá? Qualquer tipo de vírus. Então, vamos lá, Respirium e Respiflan entra neste momento que está começando um sintoma, você nem sabe o que é, mas é um sintoma gripal, você já começa com esses dois. 4 a 6 vezes ao dia, vai depender do grau do sintoma e do risco, tá? Então, por exemplo, alguém que entrou em contato com alguém que estava com a doença e soube depois que estava com a doença e tiver sintoma, 6 vezes ao dia. Porque aí, quanto mais vezes, mais contato com a frequência, mais resposta, certo? Aí você não sabe se teve ou não teve, tá mais ou menos, o sintoma não é muito intenso, 4 vezes ao dia, tá? Bom, agora nós estamos, então, com as defesas em ordem, pensamos no aparelho respiratório, mas temos que lembrar também que especificamente esta doença, que é o Covid-19, também tem uma ação na parte circulatória e na parte de coagulação. E aí a gente vai usar o umbilico, ok? Então, aí é o umbilico que a gente usa. E eu acredito que o umbilico pode entrar desde este momento, desde o começo, certo? Que a gente vai começar um protocolo um pouco maior. Basicamente, esse protocolo funciona muito bem, não é difícil de fazer e as pessoas respondem bem. A gente vai complementando conforme o que vai acontecendo. Se você conseguir modular e sair bem antes, como por exemplo, eu estou aí cuidando da filha da minha faxineira. Ela mora em Toledo, nem mora aqui. Mas ela ligou e está com uma suspeita, a gente nem sabe, ela fez o exame, mas não saiu o resultado ainda, faz uns 3, 4 dias. Mas em 2 dias, esse protocolo que eu mostrei para vocês, 2 dias de sintoma. Acabou, ela está ótima, não sente mais nada. Ela nem ficou com a sequela da dor no corpo que as viroses deixam. E que especialmente Covid deixa, né? A gente está aí com alguns pacientes que tiveram a doença, inclusive comprovadamente com exames, e uma até mais leve, ou até tanto faz, mais leve, não tão leve, mas reclamam muito daquela dor no corpo, que nem a dengue, as chikungunya da vida, que deixa uma dor no corpo infernal, né? Então, o pessoal tem reclamado dessa dor no corpo. E aí, o que a gente faz quando tiver a dor no corpo? A gente acrescenta, tá? Croniflan, porque a dor no corpo, ela começa desde o início, mas ela fica como sequela um pouco mais longa. E conversando sobre justamente essa questão do que fazer, a gente chegou à conclusão que o Croniflan é interessante nesse momento no pós, tá? Agora, no momento da infecção, a gente acredita que o Respiflan resolve. E se precisar de mais alguma coisa, lembre que nós temos também o Acuflan, tá? Para o início. E depois o Croniflan, certo? Em termos nutricionais, o que a gente vai fazer? Totalis, aumentar a ingesta, talvez até usar um outro suplemento com vitamina D em doses maiores, ou pelo menos resolver o problema da vitamina D das pessoas. Eu tenho recebido um monte de exames aí, as vitaminas D muito baixas. Uma vitamina D de 30, 24, 22, tá? Isso é inaceitável neste momento, gente, inaceitável. Porque a vitamina D é uma das grandes armas que nós temos para a manutenção do sistema imunológico para a virose sazonal. Exatamente! É uma das grandes questões da vitamina D. Modulação da imunidade para viroses sazonais. Então, não tem dúvida, isso é uma coisa assim, essa bobagem aí, polêmica. Ai, mas vitamina D é muito pouco, mas é besteira, gente. Isso já está super estudado. Eu não sei, parece que aquele povo do quanto pior, melhor é que está mandando hoje nas mídias. Então, pense assim, ó.
Vitamina D tem que estar, neste momento, no mínimo, no consenso da nutrição funcional, tá? Que é entre 50 e 60. É o mínimo. Presta atenção. O mínimo entre 50 e 60, que ainda não é o ideal. O ideal seria lá 70, 80, 90, tá? Então, acrescentar uma vitamina D, nesse momento, 10 mil unidades por dia para adulto não teria problema nenhum, desde que meça de vez em quando, não passar de 100 e tá tudo bem, tá? Então, eu falei do Totalis, a vitamina D, aí o Magcatal, por causa do magnésio, certo? Nós podemos também ampliar a ingesta da vitamina C, certo? Eu recomendo que vocês entrem lá no meu YouTube, se inscrevam lá, quem não se inscreveu ainda, e para receber lá o robozinho do YouTube, né, mandar para vocês quando eu posto alguma coisa, mas eu tenho muita coisa no meu YouTube e eu tenho também sobre, que não está no YouTube ainda, mas está no meu IGTV do Instagram, eu tenho 4 episódios onde eu comento a nutrição através de uma resolução da Associação Brasileira de Nutrologia, a posição oficial da Associação Brasileira de Nutrologia. Eu faço comentários, eu falo tudinho, com referência bibliográfica séria, em 4 episódios lá no meu IGTV. Quem tiver interesse em saber mais sobre os nutrientes e o COVID, por favor, vá lá, tá? Bom, continuando. Totalis tem de tudo, com a vibração e com o suficiente como complemento alimentar. A gente complementa, então, a vitamina C e a vitamina D e mais o Magcatal, que é o magnésio. O magnésio, especialmente o magnésio do Magcatal, que nós temos 3 lá, né? Tem 3 magnésios para a nutrição humana. Um deles, que é o lisinato de magnésio, é muito importante para o sistema imunológico, para fabricar anticorpos, que é o que nós precisamos para vírus, para ajudar nas fagocitoses, que a gente precisa muito, porque essas células infectadas do vírus têm que ser fagocitadas pelo sistema imunológico para saírem, né, da corrente sanguínea. Então, você veja que o lisinato de magnésio é fundamental. Então, o Magcatal, eu vejo que Totalis com Magcatal, mais vitamina D e C separado, é muito importante nesse momento, né? Se você quiser dobrar a dose da ingestão diária recomendada dos minerais e de algumas vitaminas que tem no Totalis, nós temos o Oxivit da Catal Medic. Então, você pode usar 2 Totalis no café da manhã, 2 Totalis no almoço e 2 Oxivit no jantar. E isso tem dado um resultado muito legal na nutrição das pessoas. E a gente ainda tem 2 cápsulas de Magcatal para tomar antes de dormir, ou logo antes do jantar, tá bom? Então, aí tem uma dica bem legal e bem completa. Ah, Rosângela, mas tem mais coisa para se fazer? Claro! Aí vai depender do acompanhamento do que vai acontecendo, ok? Inclusive, eu tenho um caso de um senhor com, sei lá, quase 90 anos, 89 anos. 89 anos, nós estamos cuidando dele em casa, tá? Ele é irmão de uma médica aqui. A gente está cuidando dele em casa. Ele confirmou Covid com todos os exames lá, não sei de onde, porque o homem não saiu de casa, mas alguém levou para ele lá com certeza. E aí, o que acontece com esse senhor? A gente está dando Midrix para ele também. Além de tudo isso que eu falei. Por quê? Idade e já era uma situação, né, de imunidade muito ruim, porque ele vem de uma doença obstrutiva, ele tinha um problema cardiovascular, tinha problema de asma, era um rolo daqueles, né, bem grande. E aí a gente entrou também com o Midrix, porque vai ajudar a melhorar a imunidade da doença grave, tá? Então, a gente tem todos esses passos e tudo isso para usar. E graças ao bom Deus que a gente tem tudo isso maravilhoso, sem efeito colateral nenhum, gente. Sem problema nenhum. E ainda sem precisar de receita médica, porque agora é um rolo danado, todo mundo quer receita para ivermectina.